Olá! Muito bem-vindo a mais uma aula do Excel, no projeto Excel Além dos Números. Eu sou a Andréia Santos, a mentora desse projeto. Se você gostar desse vídeo, não esquece, dá um like, se inscreve aqui no canal. E lá embaixo, nos comentários, aliás, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para participar do nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente só fala em Excel. São dúvidas, dicas. A gente está sempre conversando, sempre em função do Excel, sempre procurando dar um up na sua carreira ou no seu negócio. Hoje nós vamos falar em como encontrar valores que foram sorteados para saber quais os números que mais aparecem, mais vezes acontece. Chama-se frequência, né? Para quem lembra lá um pouquinho da estatística. Mas não tem nada de muito complicado, vai ser muito simples o que nós vamos ver hoje. Isso é uma aula a pedido do Ismael, que tinha uma dúvida. Vamos à aula? Vamos lá, então. Vamos para uma planilha chamada sorteio. Eu já tenho aqui os meus números. Primeira coisa, criei um banco de dados. Esse banco de dados tem 50 rodadas. Então, eu tive 50 rodadas. Em cada rodada foram sorteados 7 números. Esses números vão de 1 até 25 e estão aqui todos ajustados já em cada uma das rodadas em que nós fizemos o sorteio, né? Então, na verdade, é um banco de dados fictício de um jogo fictício que eu criei para nós conseguirmos trabalhar. Primeira coisa, se os números que nós temos... números. Gente, para fazer aquele símbolo de números, nós podemos apertar no teclado enquanto estou editando. Veja que ali, ó, o meu cursor está dentro da célula. Eu vou clicar no Alt. Ó, se eu demorar muito, ele já vai querer fazer a minha barra lá em cima. Ó. Não é isso que eu quero. Deixa eu deletar, eu quero mesmo colocar um N maiúsculo e direto Alt 167. E solto o meu Alt, ele vai ficar com o número lá em cima. Então, o meu número ele vai ser 1, 2, 3, né? Eu quero o meu número de 1 a 3 até o meu número 25. Então, está aqui, acabamos de gerar uma sequência. Isso também tem nome no Excel, né? Isso chama-se gerar sequência. Ou série, desculpa. Agora que eu sei cada um dos meus números, o que eu quero saber agora é quantas vezes, ou a quantidade, ou número de vezes, né? Ou quantas vezes, como a gente vai colocar aqui? Quantas vezes? Ou seja, quantas vezes o número 1 apareceu nos meus sorteios? Eu poderia, por exemplo, filtrar isso aqui e contar assim, ó. O número 1 aqui apareceu quantas vezes? 2. Opa, vou limpar o filtro. Aqui ele apareceu quantas vezes? Nenhuma. Na terceira rodada, nenhuma. Olha que o número 1 apareceu poucas vezes. Olha, aqui apareceu. Quantas tinham sido lá na primeira? 2. Agora já são 4. Vamos ver aqui. 4, mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 9? Vamos acompanhando aí. É difícil assim, não é? 9, 10. Gente, isso é trabalho para muito tempo, né? Então, vamos ver 10, 11. Eu já nem sei quantos eram no primeiro. Vamos confirmar se foi 2, eu acho que dá 11 mesmo. 11 vezes que aparece o número 1. Acho que era isso. Mas eu confesso que já me perdi. Não gosto disso. Como que eu vou fazer? Vou usar a função contar se. Esse contar se, ele me pergunta, aonde você quer contar? Qual é o intervalo que você pretende contar? Bom, eu quero contar todas as 50 rodadas, então marquei todas elas, os 7 números que saíram, né? Então eu quero contar tudo isso, esse intervalo, desde o B3 até o H2. Lembrando que eu vou precisar fixar esses intervalos, porque quando eu copiar minha fórmula, não quero que ela corra para as linhas abaixo. E agora, o que eu estou procurando? Quantas vezes apareceu o número 1? Vejam, 11 vezes. Então, até que nós contamos certo com o nosso filtro, né? Agora, para ganhar produtividade, vamos lá. 2 cliques aqui e ele calculou para todo mundo quantas vezes apareceram cada um dos números.
Gente, como é que a gente sabe se ele fez certo? Olha, uma forma de checar é assim. Nós temos 7 números que foram feitos 50 rodadas. Quanto que é 50 vezes 7? Então, quer dizer que tem 350 vezes alguns números lá. Quantas vezes fizeram todos os meus números? Veja, ele diz 350 e a soma de vezes que os números apareceram. Então, está correto. Eu sempre gosto de dizer que a gente, enquanto está trabalhando, tem que sempre ter uma forma de checar os números. Isso sim é Excel além dos números, né? Quando a gente consegue identificar efetivamente se as nossas, né, as fórmulas e funções que nós estamos fazendo realmente estão trazendo o resultado que nós queremos. Então, agora que eu já sei quantas vezes apareceu cada número, vamos olhar aqui, ó. Me parece que o número 17 apareceu 31 vezes e eu acho que é o maior número, maior quantidade de vezes. Como é que eu posso descobrir isso? Vejam, eu aqui já tenho a minha resposta, ó. Eu criei um ranking. Por que eu copiei para cá e colei para o lado, né? Ctrl C, Ctrl C e Ctrl V, para ser mais rápido, gente. Aqui ele está centralizado na vertical, centralizado na horizontal e negrito. Em vez de fazer 3 cliques, eu copio a formatação no Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou colocar aqui, então, que eu quero um ranking. Para saber o ranking, a função que nós vamos usar é a função ordem. O que a função ordem nos diz? Ela diz o seguinte: um número cuja classificação eu pretendo encontrar. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quem apareceu 11 vezes, aonde, nessa lista toda, que número que ele é, né? Ou seja, qual a classificação no ranking que ele tem. Vou colocar, se não me engano, é 0. Na verdade, acho que é 1 para ser crescente. E ele me diz que o número 1 é a 5ª posição. Vamos ver se é verdade, se o 17 ficou na primeira. Ixi, não era, gente, ó, não é o 1, é o 0 que eu quero. Eu quero a decrescente, então. Vamos ver. Ah, agora sim, o 17 está em primeiro lugar mesmo. Então, eu já sei que o número 17 apareceu 31 vezes. O número 7 apareceu 26 vezes. É o segundo colocado. O número 20 apareceu 20 vezes, é o terceiro colocado. Mas ainda está muito ruim de ver isso, né? Como nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte: quem são os top 10? E aí eu vou dizer, eu quero saber quem é o primeiro do ranking, o segundo do ranking, o terceiro do ranking, até a 10ª posição do ranking. Agora que eu tenho aqui as minhas 10 posições do ranking, o que eu tenho que fazer aqui ao lado? Eu tenho que dizer qual é o número top 1. Ou seja, aqui eu tenho que achar uma função que me traga o 17. Quem foi o número primeiro, o top, top, top de todos, o que apareceu mais vezes? Como é que eu vou conseguir trazer um número? Gente, pensem aqui comigo. Se o ranking está aqui, e aqui o 17 me diz que ele é o número 1, vou pintar de amarelo para que a gente possa ver e raciocinar em cima. Eu tenho que encontrar, o que eu estou procurando é o número 1, eu vou encontrar o número 1 nessa coluna. Mas vejam, eu tenho que trazer o número efetivo que apareceu em primeiro lugar, que é o 17. Se eu pudesse procurar o número 1 nessa coluna e fosse correr para a minha direita, eu poderia usar a função PROC-V, ou VLOOKUP em inglês. Mas, como eu quero trazer coisas para trás, quem tem o Windows 365 pode usar o PROC-X. Mas eu ainda tenho muito aluno que não tem ainda a última versão do Microsoft Office. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui duas funções que nós já trabalhamos há muito tempo. Elas se chamam, vamos lá. A primeira é a corresp. Ou seja, eu quero saber a correspondência ou o lugar onde está alguma coisa. Então, ele me pergunta, assim como o PROC-V, o que eu quero procurar? Eu quero procurar, desculpa, é o número 1, é o que está lá no O3. E ele vai me perguntar, onde você quer encontrar esse número 1?
Ora, eu quero encontrar na coluna do ranking. E aqui eu vou colocar um 0, porque eu quero que ele me traga exatamente a posição correta, ou seja, que linha ele encontrou o número 1. E vejam, gente, ele me diz, o número 1 está na linha 19. Está mesmo na linha 19? Sim, está na linha 19. Agora, existe uma outra função chamada índice. O índice, ele vai dizer o quê? Em uma determinada referência, ou seja, eu vou dizer, por exemplo, na minha coluna J, estou usando essa aqui, na minha coluna J, qual o número da linha que eu quero da coluna J? Ora, eu quero o número da linha que o Corresp encontrou. Se o Corresp encontrou o meu número 1 do ranking na linha 19, eu digo, ok, agora me traga quem é que está na coluna J na posição linha 19. E ele me traz aqui que é o 17. O que eu vou fazer aqui? Se eu tenho dentro do índice, né, buscando o resultado do que está na minha célula R3, eu então posso vir aqui, copiar todo o conteúdo da R3 para dentro de onde eu digo R3. E está aqui. E agora ele me traz o 17. Então, aqui eu tenho o índice e o Corresp tudo dentro de uma fórmula só. Tá? Duas funções em uma fórmula. E agora, professora, eu posso copiar daqui para cá? Se eu copiar, o que acontece? Um grande problema, porque ele mudou tudo de lugar. Vejam, quando eu dou um F2 aqui, ele está dizendo que busca o número 1, né? Procura qual é a linha que ele se encontra na coluna L. Quando ele descobre que é na linha 19, ele vai buscar a posição 19 da linha J. Quando eu simplesmente copio para o lado, vejam o que ele faz. Eu não tinha fixado nada nem ninguém. Então, ele move tudo. Em vez de procurar o número 1 aqui, como eu subi uma linha e andei 2 colunas, ele deixou de procurar aqui, foi procurar uma linha acima e 2 colunas para cá. O que eu posso fazer? Se eu já estou com a fórmula pronta aqui, posso copiar toda assim, marcar pela barra de fórmulas, copiar e colar aqui. Ela vai funcionar perfeitamente. Como também eu poderia ter vindo aqui, em vez de um Ctrl+C, ter feito um cortar, que é a mesma coisa que um Ctrl+X no teclado. E vindo aqui, feito um Ctrl+V, que é copiar. E aí vejam, quando eu movo, quando eu recorto, ele não troca suas referências. Isso é muito, muito importante para sabermos. E aí está aqui, ele me diz, o primeiro, o top 10 é o número 17. O segundo é o número 7. O terceiro é o número 20. Até aqui está tudo tranquilo, eu acho que isso aqui já nos serve bastante para saber quem foram os números top 10, né? Se eu quisesse um top 15, top alguma coisa, eu só ia aumentando aqui as minhas linhas. Agora eu tenho uma questão a mais, eu quero saber, na verdade, e vou apagar isso aqui, que são quantas vezes, né, eles apareceram. E aí, gente, agora, vejam só, eu quero saber o número 17 quantas vezes. Então, eu estou dizendo que eu quero procurar aqui e ver quantas vezes. Agora sim pode ser um PROC-V, porque a minha procura está desse lado e o pulo está para cá. Então, vamos lá, igual PROC-V, vamos procurar o 17. Aonde eu vou procurar? Em toda a minha matriz aqui, J e K. Quando eu encontrar, eu vou pular dois índices, 2 posições, e um 0, porque eu só quero que traga se for exatamente igual. E aí ele tem aqui, ó, o número 17 é o primeiro porque apareceu 31 vezes. Acho que isso aqui, eu não gosto muito de número centralizado, mas aqui até que está merecendo. O número 7 é a segunda posição no ranking e apareceu 26 vezes. O número 3, desculpa, a terceira posição no ranking está para o número 20, que apareceu 20 vezes. E assim, nós poderíamos, por exemplo, ter continuado aqui 10, 11, 12 e 13, por exemplo, trazendo para ver. Opa, o 12 não aparece nenhuma vez, porque provavelmente no nosso ranking tem muitas vezes o número 11, veja isso.
E aí ele não consegue calcular o 12 ou o 13, por quê? Porque são números que estão empatados, eles apareceram o mesmo número de vezes. Mas isso vai ser tema para uma próxima aula. Hoje eu não vou explicar como é que a gente faz um desempate para um ranking, ok? Vamos deixar aqui até o número 11 e mostrar que o 11, aliás, até a 11ª posição, que pertence ao número 3, que aparece 12 vezes. Então, o que eu tinha para hoje era isso. Queria mostrar para vocês, a partir de um banco de dados, como é que eu descubro quem são os top X, quem está no começo da minha tabela, quem aparece mais vezes, ok? Então, ficamos por aqui. Na sequência, eu já vou gravar uma aula que ajuda a tirar esse erro. Não é bem um erro, mas tirar essa coincidência de nós termos muitas vezes a 11ª posição no ranking e não ter a 12ª, a 13ª, ou seja, fazer um desempate entre essas 12 vezes que os números aparecem, ok? Não esquece, se gostou desse vídeo, dá um like, segue o nosso canal, coloca aí no sininho para ficar sempre sabendo das nossas novidades. Até a próxima e muito obrigada por ter estado conosco.